logo, a gente já vai começar, tá bom? Agora sim, streaming. Bom dia para todo mundo. Hoje a nossa aula com a Simone Cis, artista conhecida pela sua técnica do stencil, uma das grandes representantes no Brasil do stencil, defensora, e ela vai contar um pouquinho da história dessa técnica, não só no Brasil como no mundo, e também da sua trajetória. E aí, depois de a gente ter uma rápida passagem teórica, a gente vai fazer uma aula prática com vocês hoje, onde ela vai mostrar os materiais que ela usa, os recursos que ela usa, e vocês vão poder acompanhar hoje como que se faz um stencil, né? Então, vão ver os materiais, vão desenhar com ela, fazer o recorte, e a gente vai fazer o teste juntas, tá? Então, para começar, eu vou pedir que todas permaneçam com os vídeos desligados e com os áudios desligados. E aí, depois, quando a gente terminar a parte teórica, que eu acho que vai demorar mais ou menos uns 20 minutos, a gente começa a prática e aí vocês podem entrar também com os vídeos, tá bom? Então, queria agradecer muito a Cis por estar aqui conosco, pela doação do tempo dela, por ela ser uma mulher tão forte, tão poderosa nesse mercado, uma representação muito emblemática, que eu tenho muita honra de ter ela com a gente nesse projeto também. Obrigada, Cis. Pode começar a tua aula. Gente, bom dia. Eu queria agradecer muito a Marina por esse projeto tão necessário. E eu queria começar falando com vocês, assim, para fazer o stencil, seria melhor a aula presencial, com certeza, para a gente poder elaborar um desenho. Só que eu queria pedir para vocês irem pensando numa frase ou numa palavra, numa letra, e que vocês desenhassem mais ou menos nesse sentido, porque eu quero ensinar para vocês a história aqui do recorte para a gente não ter pontes colocando filó. Então, enquanto eu vou falando, vocês podem ir pensando e desenhando no papel de vocês. A Marina falou que vocês tiveram um pouco de dificuldade, né, por conta da quarentena, de achar o material. Então, assim, eu uso o papel duplex, 250 gramas, mas também pode ser feito com cartolina. Tem artistas que usam raio-x, acetato, até sulfite, um sulfite mais grosso. Então, a gente vai fazer um exercício juntas de desenho, de recorte, colocar o filó, e eu vou passar algumas técnicas de pintura com spray no stencil. Então, eu vou começar a falar um pouquinho rápido. Para falar de stencil, eu não podia deixar de falar do Black Lehar, que é considerado o pai do stencil. Ele era de 51, Paris, e ele acabou influenciando vários outros artistas que estão aí até hoje. Então, o stencil ele foi criado para ser uma coisa rápida. Você desenha, você escreve e você sai carimbando pela cidade. É considerado uma arte bem política. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo super bem, dos dois Legal. lados. Tá. Então, eu queria deixar alguns nomes para vocês poderem se aprofundar, que é o Black Lehar, a Mystique, que também começou ali na mesma época, que teve uma mulher francesa que misturava, inclusive, stencil com frases. O Speed Grafito. Aqui no Brasil, ele surgiu com Alex Valauri, que teve um trabalho bem bacana, e, inclusive, o Dia do Grafite, 27 de março, veio por conta da data da morte dele. Tem o Jorge Tavares, o Júlio Barreto, o Ozzy, que é meu amigo e que chegou a pintar com o Valauri nos anos 70, 80, o Celso Gitaí, que foi um dos meus professores.
Então, assim, quem quiser se aprofundar, dá uma pesquisadinha nisso, porque é uma história muito bacana. Agora eu vou falar um pouquinho da minha trajetória no Stencil. O Stencil, ele acabou mudando a minha vida. Então, se você puder colocar, Marcelo, a primeira pintura. Colocou? Vamos colocar aqui. Tá. Pode ir falando. Então, eu sou artista plástica desde os anos 90, só que eu pintava no ateliê com tinta acrílica, fazia freehand no pincel. Isso eu estava morando. Então, ele está colocando, olha, esse era o tipo de arte que eu fazia. Pintava muitas girafas e outras coisas, já misturando com as minhas frases. No final de 2010, eu estava morando em Atibaia, que é uma cidade super pequena, e fiquei sabendo de um curso de stencil que eu não sabia muito bem o que era. Fui fazer um curso de graça pela prefeitura e acabei assim me apaixonando pela técnica. Casou muito com o meu trabalho. Então, esse curso eu fiz com o Celso Gitaí e com o Matias Picon e acabei aprendendo duas técnicas de se fazer o stencil. Uma é a impressão, você trabalha a imagem e manda numa gráfica imprimir, e a outra usando o método da projeção. Na época, eu tinha um retroprojetor e eu comecei a usar esse método, esse projetor. Você pode mudar, Marcelo, por favor? Então, o primeiro muro que eu fiz na minha vida, eu tinha 39 anos. Eu acho que isso é bem relevante da gente falar, porque geralmente quem pinta na rua já começa, com 15, com 16 anos e já tem toda uma trajetória. E eu comecei a ficar tão encantada com a rua, porque a rua, ela é surpresa para todo mundo, né? A gente não espera o que a gente vai encontrar. E o que me encantou na rua também era que você virando uma esquina, você olha uma imagem, você não sabe se foi um homem que fez, uma mulher, uma criança, um idoso. Então, essa foi uma das que eu fiz. Então, eu mudei da girafa do pincel para a girafa em stencil. Pode mudar, por favor? Eu estou vendo a Natália falando, muito bom ouvir isso, e é mesmo, porque eu tinha 39 anos e a minha vida mudou completamente. O outro stencil que eu fiz foram meus bebês, né? O Fidel para presidente e Titiolina para ministra. Também pintei isso muito em Atibaia. Pode passar, Marcelo. Então, aqui foi o muro de conclusão do curso, que eu conheci artistas maravilhosos e foi essa foto, eu considero a mudança da minha vida, não só da minha vida pessoal, como da minha vida artística. Pode mudar, por favor. Gente, eu me encantei tanto que eu não parei. Eu fiquei um ano produzindo, e pintei tudo que caísse na minha mão. Tinha uns pedreiros numa obra na rua da minha casa em Atibaia, eu pintei betoneira, eu pintei vidro. Então, assim, os stencils na betoneira, eles ficavam rodando para eu ver o stencil em movimento. Pintei madeira. Pode passar. Um pipa que caiu na minha casa, já fazia um stencil, já ia trabalhando, porque o spray é uma coisa desgramada, né? Ele pega em tudo quanto é lugar. Então, eu fui fazendo as minhas experimentações. Pode passar, Marcelo. Olha, esse daí era uma obra que eu pintei à noite e os pedreiros chegaram e falaram, mas você fez isso aqui? A gente vai usar daqui 2 dias. Então, eu chamei de desapego, porque essa obra só usou 2 dias, só ficou 2 dias e eles usaram, eu até filmei eles destruindo a obra para construírem a casa. Pode passar.
Pintei um espelho que era o primeiro móvel do quarto dos meus pais, estava jogado. Então, o que eu faço? Eu comecei a dar uma zoada na sociedade. Então, nesse eu escrevi: espelho, espelho meu, eu existo. Então, eu comecei a perceber que a imagem junto das frases, ela trazia o que eu queria passar para a sociedade. Pode passar. Ó, essa foi a calota do meu carro que quebrou, e eu escrevi: de Maria Gasolina a calota Joaquina. Então, até calota eu joguei um stencil. Pode passar? Daí, o Celso Gitaí, que foi meu professor, me chamou para montar um coletivo chamado ZZ7ZZ, e eu fui em muitos lugares com ele, comecei a pegar segurança. Em 2012, foi o ano mais louco da minha vida, porque eu sempre falo para as pessoas, eu sou insegura em vários setores da minha vida, na minha parte pessoal e tal. Só que quando entra a arte no meio, me vem uma força que nem eu mesma me reconheço, uma cara de pau. Então, eu fui fazer uma visita na Matilha, num evento que era, eles iam fazer jantares para moradores de rua, e eu, na cara de pau, falei: olha, eu tenho um stencil de um morador de rua muito expressivo, que passa uma coisa boa, posso colar aqui num lambe-lambe? Eles falaram: pode. Daí eles acabaram gostando do meu trabalho e me chamaram para fazer uma exposição individual, a minha primeira. E eu fiz meio que tremendo, porque eu estava só 1 ano no stencil, e tomar a matilha desse jeito, para mim, é um lugar muito grande. E fui, né, fazendo em 2012. Pode passar. Gente, eu conheci a Madonna em 2012. Então, eu entrei numa vivência de artista no MIS, chamada pelo o curador era o Binho Ribeiro, 30 artistas, e ela ia escolher uma arte para o single dela, Superstar, e ela acabou escolhendo a minha arte, e eu conheci ela num show. Então, é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, porque eu sou muito fã da Madonna, e é totalmente da minha época, e eu acho que ela ajudou muito, muita gente, né, a abrir a cabeça. Pode passar. E, de repente, eu me vi na Hungria, em 2012, fazendo uma oficina de stencil num lugar underground maravilhoso lá. Então, eu percebo que, como a arte, ela me dá uma força, e eu vou com medo, mas eu vou. Então, esse é o carro-chefe do meu trabalho, que foi até o que eu usei no CD da Madonna, que é a Mulher Maravilha de TPM, com a boca torta, porque eu comecei a perceber isso. Se eu estou mal, se eu estou deprimida, eu saio para criar, eu fico outra coisa. Então, eu escrevi: TPM, estou pintando muro. Pode passar. Esse é um super-homem que eu fiz no sofá do analista, que eu escrevo: pense rápido, Lex Luthor ou Lex Sotan. Então, a veracidade ou o subterfúgio. E esse trabalho ficou marcado para mim, foi numa comunidade, porque eu percebi como a arte, ela acaba as pessoas entendendo de outro jeito, que não é o nosso, mas que também estão certas. Eu estava fazendo, e a senhora, a dona da casa, chegou uma amiga dela, e eu escutando com a máscara, ela falando: você deixou ela fazer o teu marido? Ela falou: o super-homem. Ela falou: não levanta do sofá para nada. Então, assim, eu fiquei ouvindo isso, eu falei, ela mudou totalmente a conotação da arte, mas estava fazendo sentido para ela. Isso eu acho uma coisa muito louca. Pode passar, por favor. Então, eu queria falar um pouquinho do meu processo. O meu processo, ele vem totalmente das figuras da minha infância, juventude, e esse Bonner que eu fiz, que está lá até hoje, perto da Paulista, a minha avó, que morreu com 97 anos, ela jantava no sofá falando:
eu quero escutar o Boa Noite do Bonner para saber o que está acontecendo no Brasil. Então, isso vai ficando na minha cabeça e eu vou jogando para fora em forma de arte. Pode passar. Daí eu comecei a perceber como a rua ela é sinônimo de perigo, principalmente para as mulheres. Na minha época, a mulher rueira ela era mal falada. Então, o menino é sempre incentivado a empinar pipa e a menina a ficar em casa. Então, eu comecei a perceber como era um ambiente hostil para as mulheres. E comecei a perceber, assim, eu encontrava meninas que falavam: pô, Cis, quando você for para a rua, me chama, eu tenho medo de ir sozinha, eu tenho vergonha. E eu comecei a perceber a quantidade desigual de homens e mulheres nos eventos, nas ruas, e comecei a perceber que quando eu comecei a pintar, eu via um monte de homem e via a Tica, que até assisti a aula dela com vocês, e eu pensava, meu, olha essa menina, ela tá lá, ela tá fazendo um trampo maravilhoso, e isso me dava força para continuar. Então, eu comecei a pensar muito nisso e a adentrar num universo, muitas mulheres invisibilizadas, e falar um pouco de mulheres que chegaram onde elas não deviam. Esse foi o meu primeiro trabalho nessa linha do universo feminino, que é uma mulher amarrada e com vários bonecos que simbolizam o marido, a religião, a mãe, a esposa, o filho, e que não deixam ela falar por ela mesma. Pode mudar. Marina, você me avisa quando der uns 20 minutos? Aviso, na verdade já deu. Mas conclui, vamos concluir. Tá. Essa daqui eu também vou falar que é importante, porque eu estava pintando essa Dina é um gênio, ela sendo astronauta no lugar do marido, e eu estava de óculos, de máscara, de boné e macacão em cima de um andaime, e quando eu desci, uma senhora falou: você é mulher? Eu achei que você fosse homem. E eu comecei assinando cis nas ruas, mas eu percebia que as pessoas muitas vezes achavam que eu era homem. Então, eu comecei a assinar Simone Cis por eu achar importante as meninas verem que tem mulher na rua, né, pintando, fazendo coisa grande. Pode mudar? Essa foi uma brincadeira que eu fiz com o stencil justamente sobre isso, um filó pink que eu achei na 25 de março, e fiz o stencil que parecia que tinha saído do Kinder Ovo para meninas, né? Pode mudar. Ó, Simone de Beauvoir com Não Tenho Papa Nicolau na Língua, que é uma frase que eu percebo que incomoda muita gente. Então, melhor eu parar, né, Marina? E começar a aula prática por causa do tempo? Tem muito mais? Não, então, na verdade, olha, eu estou só mostrando, ó, todo Chico me deixa. Então, eu comecei a trazer o universo feminino, porque o corpo da mulher, ele sempre foi tabu, a gente não pode mostrar, ele incomoda, ele é considerado sujo. Então, eu comecei a trazer isso e perceber como a rua é hostil. Então, por exemplo, todo Chico me deixa, ele não deixa, não fica 2 minutos na rua que as pessoas arrancam. Então, assim, se você quiser ir passando algumas imagens enquanto eu só termino aqui, ó, essa é minha avó, que eu também fiz uma homenagem para ela, pode ir passando. A Mata Hari, que então, assim, eu comecei a perceber que se eu explicasse o que eu estava fazendo no muro de um senhor ou de uma senhora, era difícil eles me deixarem fazer, conhecendo a história das mulheres. Esse daqui foi lá com a Pamela Castro na Rede Dinami, que eu faço parte. Pode ir passando. Ó, essa foi minha tábua de passar roupa, de quando eu era casada, estava para ser jogada fora, atrás do guarda-roupa, e eu procurei fazer Não Passo Vontades Nem Roupas. Agora,
Para finalizar, se você... Esse foi apagado lá na... Foi o meu primeiro stencil grande, de 6 metros, foi apagado na 23 de maio, e eu procuro sempre responder com arte. Você não vai me ver fazer textão no Facebook. Passa, por favor, Marcelo. Então, eu fiz essa que é Não Me Apaga Que Eu Me Desenho, apagando um pouco da imagem. Agora, só para concluir, gente, eu queria só deixar aqui que quando o tema da aula veio stencil subversão, eu comecei a pensar muito nisso. Fiquei um pouco atormentada. E porque a natureza da arte de rua, do grafite, já é a subversão. E comecei a perceber que, quando eu zoava a sociedade, eu tinha menos problema do que pintar uma mulher nua, uma mulher forte, uma Roberta Close, uma Marielle. Então, eu fui olhar no dicionário o que é a palavra subversivo e subversiva. Olha, subversivo, substantivo masculino, característica do que destrói, daquilo que provoca subversão, propósitos subversivos, revolta. Subversiva é o feminino de subversivo, o mesmo que perversa, demolidora, destruidora, perturbadora e revolucionária. Então, eu acabei pensando... Ó, essa é a Malala, pintou um stencil meu da Marielle, que já foi apagado umas 3 vezes e as meninas vão lá e refazem. Então, eu fiquei pensando que ser mulher é a maior subversão. Ser uma mulher artista é uma subversão. E ser uma mulher artista de rua é muita subversão. Fazer uma plataforma como o UOL, que conecta as outras mulheres, é uma subversão, só Marina subversiva, viu? A gente segurar na mão de uma mana e trazer junto com a gente, ela estando insegura, ela estando com um pouco de medo de ir para o muro, também é. Então, para a gente continuar criando projetos para trazerem mais mulheres, como a Marina está fazendo com o Instagrafite, para a gente poder trocar, eu acho que é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Ai, E Cis, agora... maravilhosa, até estou chorando aqui. Gente, olha, eu estou tão feliz com esse projeto, Marina, você não Estou muito imagina, porque... arrepiada, estou muito emocionada e as meninas aqui estão se sentindo super contempladas com a tua fala, porque mostra, né, todo esse universo feminino com o stencil, que também eu acho que isso é raro, porque geralmente o stencil ele é mais agressivo, né? Então é legal esse cruzamento que tu faz, né? E elas também estão todas contempladas com a questão que tu falou da tua idade, de ter começado depois de muita gente, né? Isso dá coragem para algumas que estão fazendo 39 agora, né? Então, eu tô com 48, eu estou falando que eu vou fazer uma exposição chamada Muropausa, né? Maravilhoso. E assim, tu é uma grande inspiração pra gente. Tá todo mundo aqui te chamando de mulherão da porra aqui, porque é muito foda, assim. Mas continua, eu vou deixar tu falando, eu só quis te agradecer aqui. Toca a fita. Então, vamos lá. Vamos deixando rolar. Vocês pensaram em alguma frase, em alguma palavra? Então, gente, olha, eu vou mostrar aqui para vocês um stencil que eu preparei ontem. Vê se dá para vocês enxergarem com as letras, tá? Do jeitão que eu falei. Agora eu vou mudar. Lê para a gente aí o que está escrito, Cis, no stencil. Eu vou. Deixa eu mudar aqui. Eu vou pegar a câmera do celular para eu mostrar melhor. Cássia, me ajuda aqui? Pegar essa câmera. Não? Então, vamos lá. Ó. O que eu quis escrever para vocês? Uma coisa que... Sai e entra de novo.
problema. Eu penso muito é que essa A gente está sem áudio, Cis, a gente não está te escutando. Você. Tá, Marina, no celular? Agora tá dando. Uau, que lindo esse extenso. Estão ouvindo agora? Estamos te ouvindo. E a gente está vendo a imagem desse extenso gigante. Ó, então, esse daqui é um extenso gigante que eu fiz daquela índiazinha, lá da indígena no Greenpeace. Esse é da Tarsila do Amaral, que eu também fiz. Então, eu uno os papéis com fita crepe e a gente vai fazendo todo o processo, que é o mesmo processo de um extenso pequeno, eu faço os meus gigantes. Eu estou esperando o Marcelo me aceitar aqui no celular, tá? Ah, tá conectando. Aí você vê. Tá. Vê se vocês estão me enxergando. Agora a gente está enxergando, mas está escutando duplicado. Tá, então desliga aí. Estão me vendo? Tira lá, Cis, o som aqui, ó. Tá. Estamos te vendo. Agora estamos sem áudio dos dois lados. Estamos vendo as duas imagens, mas precisa liberar o áudio. Isso. Pronto, ó, tá bom. Liberou? Sim, mas eu não sei por que está dando eco aqui para gente. Já resolve. Deu? Agora deu. Tá. Pronto. Então, vamos lá. Vocês ouviram a frase? Não, repete. Pelo andar da carruagem, a Cinderela está dando um cavalo de pau. Porque eu estou vendo que muitas mulheres já estão não esperando alguém chamar, mas criando seus próprios projetos. E para trazer as manas juntas. Então, foi essa frase que eu quis trazer para vocês. Agora eu vou mostrar aqui um pouco. Ô, Cis, a Thaís perguntou se todas as frases são tuas, são autorais. São. As que eu escrevo nos stencils, sim. Inclusive, eu trabalho muito com frase. Vou até mostrar para vocês a minha parede da quarentena. Ó, tá dando para ver? Tá um pouco longe para gente. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Agora a gente consegue ver melhor. Se a galera colocar lá no Speaker View, consegue. A gente então, vai tirar... Vamos tirar... Bom, essa última imagem foi a Cis tá fazendo, durante a quarentena, várias imagens muito engraçadas, e essa foi no Dia dos Namorados. E ela está sendo super sensitiva. Se vocês acompanharem ela no Instagram, vocês vão ver como ela traduz o nosso sentimento da quarentena. Mas eu estou sofrendo na quarentena e estou procurando jogar para fora com arte. Bom, então vamos lá, gente. E aí vocês sigam ela, porque é uma inspiração também o Instagram dela, para vocês seguirem e acompanharem. E eu acho que agora a gente tira a tela, o compartilhamento de tela, e foca na tua tela aí, né? Para a gente acompanhar como é que é esse processo de criar um stencil do zero. Quem está nos assistindo no YouTube vai ver grandão. Quem está nos assistindo no Zoom tem que colocar lá
exibição do orador ou speaker view, que daí vai ver a CIS bem grandona para conseguir acompanhar esse passo a passo, tá bom? E aí, também as meninas que quiserem abrir a sua câmera, não o seu áudio, mas a câmera, podem abrir, quem estiver fazendo, né? Tá bom? Então, vai lá, Cis. Gente, então assim, olha, eu vou explicar, inclusive, para vocês transformarem uma foto num stencil de um layer, eu uso Photoshop, mas antes eu queria dar uma história aqui para vocês, que o Jorge Tavares, que é um artista do stencil, ele criou uma técnica que é a técnica do filó. Então, antigamente e nos dias de hoje ainda, na gringa, o stencil ele ainda fica marcado pelas pontes. Fica até legal porque ele integra o desenho. Só que esse artista aqui do Brasil percebeu que o filó ele deixa passar o spray. Fica até com uma textura legal. Quanto mais você vai usando o stencil, mais vai ficando com essa textura que eu adoro. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou pegar um outro aqui para vocês verem. Ó, vocês estão vendo que se não tivesse o filó segurando, essa palavra estaria voando, cairia. Ou teria as pontes segurando. Estão dando para ver? Se tu conseguir aproximar um pouquinho isso, para a gente ver como está grudado, seria legal. Então, olha, aqui ele teria que estar com pontes segurando. E não está. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Esquenta a pistola. Deixa eu colocar embaixo para você ver. Não precisa. Gente, é sempre melhor recortar no vidro, que facilita muito para a mão. Mas tem gente que também corta em madeira, mas o vidro ele fica bem mais legal. Então, o que acontece aqui? Ó? Eu estou dando de exemplo uma letra básica, mas que o processo vai ser o mesmo, desde essa letra até um stencil gigante da Tarsila, como eu fiz. A gente vai desenhar, então tem várias técnicas, eu uso Photoshop, tem artistas que desenham à mão, que usam outras histórias, e a gente vai desenhar e nós vamos... Agora, vocês estão enxergando aqui as palavras? A gente está, mas está entrando uma luz do sol maravilhosa aí, que se tu conseguir afastar um pouquinho, isso, tá delícia esse solzinho aí de manhã. Tá, melhorou. O que eu costumo fazer para a gente não se perder? Eu escrevo fica, sai e fica. Então, a ponte vai vir aqui, ó. Porque senão, esse pedacinho do P, ele vai ficar voando. Então, o que eu vou fazer? Eu aprendi de um jeito que não machuca muito a mão, que é de ajudar com a outra mão. Então, e dar firmeza. Então, ó, aonde sai, você vai vir recortando e você não vai recortar aonde tem a ponte. Você vai recortar todo o outro desenho e deixar as pontes fixas. Daí aqui o outro. A Ellen está perguntando como que evita que a lâmina enferruje. Olha, eu uso tanto que eu acho que nunca enferrujou a minha. E assim, eu uso o spray, o estilete mais barato. Agora, a lâmina tem que ser uma lâmina legal, porque senão você vai gastar muito mais ela. Explica que você gasta...
E uma lâmina vai para, tipo, porque quando ela começa a ficar ruim, você tem que trocar. Quando a lâmina começa a engripar, eu corto para a gente não sofrer, porque como eu faço coisas grandes e trabalhosas, então você percebe que quando você muda a lâmina, clareia o negócio, assim, dá uma... Ó, essa parte aqui do E, a gente já vai recortar ele total, porque não vai ter espaço para ponte. A pistola tá aqui? Então, vamos lá. Eu vou ajudando com esse outro dedo, porque ele dá firmeza, ele dá direção. E eu sempre tento passar isso para as pessoas, mas poucas pessoas pegam essa técnica. Cada um vai desenvolvendo a sua. Eu acho que essa daqui a gente não sofre tanto. Então, ó, com a caneta de novo no O, você vai fazer a ponte. Então, se for um desenho, esse meio do O pode ser um olho, pode ser uma coisa gigantesca que vai dar o mesmo resultado. Vou terminar para falar. Vou fazer todas, porque senão você vai inutilizar. Ó, tá um pouco complicado porque eu tô cortando aqui na minha mesa de madeira. No vidro é bem mais gostoso de fazer. Já tá terminando. Quanto mais treina, mais fácil fica. Então, no ó, começo é difícil. No começo é bem complicado, dói bastante a mão, mas você vai pegando as manhas, ó. De novo a ponte aqui também. No D, no A. Se você recortar sem querer, a gente tem um macete de colocar novamente uma fita crepe e fazer de novo, que tem coisa que acontece, que às vezes tem stencils tão trabalhados que a gente acaba se perdendo. Agora, vamos lá a parte de colar o filó. Então, eu uso pistola de cola quente, geralmente uma grande, porque é melhor e é mais mole, não dói tanto a mão. Então, o que a gente vai fazer? O filó, ele não precisa ficar esticado, porque se você estica, quando você solta, o stencil, ele dá uma envergada. Explica também que pode fazer com cola. Com cola? Cola branca. No começo, eu comecei com cola branca, mas era uma loucura, porque eu tinha que colocar pesos de spray para fixar a cola no filó. Então, assim, a cola quente é maravilhosa, porque seca na hora. Então, ó, a gente vai fazendo todo o contorno e dentro o que vai ficar. Não passa na ponte. Aqui no E vai ser todo. Então, não precisa, uma coisa bem assim grosseirona, não precisa ser muito minuciosa. E uma coisa, o filó, ele deixa o stencil muito resistente. Eu esqueci um meu na chuva, na madrugada, eu fui pegar de manhã, coloquei no varal e tava, deu para eu usar por anos. Então, olha lá como fica com a cola. Tem tesoura aí? Daí você vai virar, pega ali para mim, tá? E vai recortar só as pontes. Essa é meio... Não, tá bom. Você pode recortar com estilete também. Ó, a do ó.
e vai... Tá dando para enxergar? Tá. Você vai conseguir fazer rostos gigantescos, todos com esse processo. É o mesmo processo aqui. Esse daqui é de um layer. Eu costumo fazer stencils de 3 layers, que eu também vou mostrar para vocês. Mas esse daqui é um que é bem legal de fazer. Ô, Cis, a Sayuri perguntou se os teus stencils gigantes tu faz assim nesse processo de corte à mão, ou é a laser, enfim, tu usa outro processo. E quanto tempo leva? Então, na verdade, é o mesmo processo, porque eu gosto dessa história de... Tem muitos artistas que fazem corte a laser, mas eu gosto dessa história de você ver que foi um ser humano que passou ali e pintou. Eu gosto de uma coisa mais grosseira. Então, eu aprendi, e muitas pessoas fazem o primeiro layer do stencil branco e depois vão vindo dando definição com a cor preta. Eu faço o inverso. Eu faço fundo preto, a segunda cor intermediária, que geralmente eu uso o rosa antigo, e depois o branco. Então, ele fica com um visual mais pesadão, que eu prefiro. Tá. Vocês têm mais alguma pergunta? Termina de cortar isso para mim, que eu Kika, eu vou me adiantar aqui, mas tu complementa se eu não... a Kika falou que acompanha o teu trabalho faz um tempo, a Kika Carvalho, e tem percebido que a tua produção tem uma apropriação de uma imagem com o texto que é teu, né? Ela queria entender assim, se é uma coisa que está acontecendo agora na quarentena ou se geralmente o teu trabalho é esse. Como é que é essa... Quando tu usa uma imagem, né, tu desconfigura aquela imagem do contexto original, né? Como que funciona isso? É possível sempre usar? Enfim, eu acho que, Kika, se quiser complementar, pode entrar aqui para perguntar. Ah, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. É mais ou menos isso, Simone. É mais assim, que eu percebi que você usa muito imagens fotográficas para fazer a pintura no stencil, acompanhada das palavras. Só que nessa quarentena eu tenho percebido que você tem pegado o objeto em si mesmo, como você trouxe o exemplo da panela, que aí você não faz um stencil de uma imagem com combinação com as palavras, você está pegando o próprio objeto existente no seu cotidiano e para fazer esse jogo das palavras que, tipo, é uma sacada incrível, você joga muito bem com isso e tem sido divertido acompanhar, assim, de alguma forma. Eu queria saber se isso vem da quarentena ou se você já tinha feito isso antes. Não, na verdade, é uma coisa que eu já faço há bastante tempo. Então, assim, olha, me fale tudo na lata, é uma lata amassada. Esse daqui é um Benjamin, que eu fiz o Benjamin e fiz um vídeo cantando aquela música Benjamin, deixa o teu rosto. Então, esse daqui foi um que eu pus agora que viralizou. Então, é uma panela velha e que me deu um estalo, eu escrevi, perdi minha tampa, foi bom, estava precisando tomar um ar. E acabei postando agora de novo no Dia dos Namorados. E viralizou, as pessoas começaram a se identificar muito. Outra história que eu... Aonde você olha na minha casa, tem coisa. A própria estante, olha. É uma estante dos anos 60 que eu tinha e que eu fiz a imagem da minha mãe nova e na verdade, pulou do painel para a estante. Então, de onde você olha, ele vai ter uma conotação. Então, teve uma que eu escrevi que eu achei um absurdo, porque assim, foi na minha varanda. Passa na parede, né, da minha varanda e escrevi, vou traçando, meus caminhos estão traçados, um negócio assim. E fiz um filme. E agora a traça saiu fora e a frase está lá sem contexto. Então, assim, eu vou sentindo e vou brincando, tirando de dentro de mim. Na pandemia, eu estou muito mexida.
Tem uns dias que eu estou melhor, tem uns dias que eu não consigo nem produzir, e eu estou conseguindo colocar para fora, escrevendo nessas histórias, que inclusive em 2014 eu fiz uma frase por dia o ano todo. Eu chamei de Estervenção, e eu estou tentando fazer um livro com essas imagens. Eu tive uma troca muito boa com as pessoas, então, de fazer essa zoeira e das pessoas me responderem, de um modo muito engraçado, alguns brigando, assim, na minha frase eu colocava... Nosso encontro estava de pé, mas agora deitei. Daí vinha a menina marcando o namorado, ó, o que eu vou fazer com você, porque não sei o quê. Então, assim, eu tive sempre com frase um retorno muito bacana das pessoas de identificação. Então, agora uma outra coisa que eu queria falar sobre as frases. Quando eu coloco um stencil em frase, muitos curadores e críticos de arte falam, pô, não faz a frase, não precisa, o trabalho tá legal, você vai lá e você... Só que eu não consigo. Se eu não coloco uma frase, eu tenho que voltar lá para colocar. Então, eu não vou deixar de fazer por alguém está falando. O meu trabalho é esse. É como se eu tivesse passado e escrito assim na hora. Teve até gente que passou no meu trabalho e falou, pô, se estragaram teu trabalho lá, escreveram uns negócios, eu fui triste, e quando eu vi, eu falei, fui eu, é a frase do trabalho. Então, a pessoa pensou que tivesse sido atropelado o trampo, e não, né? Era a minha mesma. Ô Cis, deu uma travadinha aqui pra gente a câmera do celular. A do computador está funcionando normal. A do celular deu uma travada. Deu uma travada? E mas agora melhorou? A do celular está travada. Eu já vou te fazendo umas perguntas que as meninas fizeram aqui. Tá. A Mila perguntou como que faz para transferir do Photoshop para o suporte. Tu imprime? Como é que funciona? E quem mais? A Ellen queria saber qual lâmina comprar. Tem alguma marca? Alguma que não enferruje? Ou que tu prefere? Qual o nome do quê, Marina? Da lâmina, qual que é a marca que você recomenda? Se tem uma preferida ou uma que não enferruje ou que você sempre usa? Que parece uma papelaria melhor. Olha, tem uma marca que chama CIS, com C, CIS. Eu acho que é Norma, a outra também. E vale a pena comprar, porque a lâmina que vem... Eu gosto desse estilete mais porcaria, porque ele é bem fácil e leve. Agora, a lâmina é legal comprar uma boa para você não sofrer. E qual era a outra pergunta? Como que tu passa do Photoshop, se tu imprime, como é que esse processo, quando não é feito à mão, né? O stencil, quando é feito... Não. Então, eu vou até mostrar para vocês agora como que eu faço no Photoshop o stencil de um layer, e daí eu uso o projetor, tanto para os stencils pequenos quanto para os grandes. No caso dos grandes, o primeiro que eu fiz foi aquele da 9 de julho, com o Greenpeace. Então, eu fiz um quebra-cabeça de stencil. Eu fui fazendo stencils, unindo as folhas de 3 por 2,80, quadriculei o meu desenho e com o projetor eu ia desenhando cada parte, tá? E no processo dos pequenos, a mesma coisa. Eu nunca trabalhei com corte a laser e fiz somente um no processo imprimindo. Agora eu queria ver com vocês se dá para vocês verem legal o que eu vou passar. Eu não sei se é todo mundo aqui.
trabalha com Photoshop, mas eu queria mostrar um pouquinho do processo aqui. Vamos ver se dá para vocês verem. Então, geralmente, eu trabalho com ícones, né, que são facilmente reconhecidos e faço um link de gerações. Então, eu trago uma mulher do passado, revisito esse passado e trago com uma pose ou com uma frase trazendo para o nosso cotidiano. Então, por exemplo, essa foi a Luz del Fuego, que até a minha avó, eu tomando sopa com ela de novo, ela me fala que ela foi assistir a Luz del Fuego em 1940 com meu avô no teatro. Ela estava nua, com uma cobra enrolada no corpo, e o meu avô ficou com tanta vergonha que ele quis ir embora do teatro e falou que ela não pegava mais ele com essa história de teatro. E é engraçado que em 2020, se eu pintar essa mulher na rua, eu vou ter problema, porque a mulher erotizada pode ser pintada, mas uma mulher de bem com o corpo dela e segura causa estranheza, né, para as pessoas. Ó, vou mostrar para vocês aqui a gente tirando as pontes. Então, você vira o stencil e vai sentindo. E vamos ver se dá para vocês enxergarem aqui no Photoshop. Vamos lá. Não sei se são todas que usam, mas, ó, tá dando para ver? É que o problema é que quando o Zoom a gente está falando, ele foca na pessoa que está falando. Então tem que se colocar o áudio no celular para a gente conseguir ver grande a imagem que o celular está filmando. Tá bom. Tecnologia, gente, ao vivo. Tecnologia. Enquanto tu vai ajustando aí, eu vou te perguntar aqui outras coisas que as meninas falaram. Tá. Deixa eu ver. A Yasmin gostaria de saber como que você imprime grande um stencil. É numa impressora, numa gráfica? Como que é? Então, eu nunca trabalhei com isso, mas quem faz imprime em gráfica. O meu processo é com o projetor. Todas as vezes. Eu trabalhava com retroprojetor e agora consegui comprar um projetor e estou trabalhando com ele. Né? Eu divido a imagem e vou fazendo parte por parte, sem mexer o projetor no lugar, porque senão você tem que começar tudo de novo. Legal. Ô, Cis, agora eu acho que desliga o áudio do computador e deixa o áudio do celular, para a gente ver o que tu tá filmando. Tá. O que eu não tô com... Ah, tá aqui. Vamos lá, coloquei. Vê se melhorou. Agora sim. Agora vamos ver se a gente consegue te escutar pelo celular e ver. Isso, agora tá grande o que tu tá filmando no celular. Então, vamos lá. Eu pego uma imagem. Peraí. Deixa eu puxar isso. Vamos lá. Você vai... Don't crop. Achar uma imagem. Você vai... Tá com eco? Tá com eco. Caramba! Tirando vocês. Você tem que tirar daqui. Não, tá aqui, ó. Já tirei, ó. Cadê? Gente, eu uso o Photoshop, mas não tá com eco ainda. Melhorou? Um pouco, né?
Melhorou, só que Tá. aí a gente não consegue assistir a tela do celular, só a tua imagem, o teu rosto. Vê se agora dá. A gente fica olhando vocês em destaque e fica bem pequenininho o que está no celular, entendeu? Caralho. Quem sabe tu só... Vivi, tira o áudio. Quem sabe tu só fala mesmo, sem apresentar. Tá. A Frida, vocês estão conseguindo ver? Ela tá bem pequenininha, então... Pera, eu vou sair, então. Vou sair do computador, Pode ser. né? Que assim já fica, que eu acho isso legal. Fica no celular, legal. Pronto. Vamos lá. Melhorou? Melhorou. Então, vamos lá. Você vai pegar uma foto, não sei se todo mundo já mexe com Photoshop, mas tem alguns outros editores de imagem também. Você vai limpar do jeito que você quer e transformar ela em PB, em escalas de cinza. No colorido, do jeito que eu faço, já não vai rolar. Daí, como que eu transformo? Ó, Image, Adjustment, curvas. Então, nas curvas, você vai brincando com o branco e com o preto. Ó. E você vai deixando do jeito que você acha mais legal. De repente, mais pesado, vai continuando aqui. Então, sempre em curvas. E vai sentindo. Tirando. E cada um vai criando um estilo. Tá dando para enxergar? Tá um pouco pixelado pra gente, Cis. Eu acho que era melhor tu explicar mesmo no vídeo e depois a gente passa para as meninas, não sei. Porque aqui a gente não consegue enxergar o que está acontecendo. Ah, não? Não, tá meio assim, embaralhada a imagem. Tá meio blur, assim. Posso te ajudar? Ó, fala para elas. Ó, pera. Ó, vê se agora melhorou. Tá. Quando eu mostro assim. Assim a gente consegue ver a imagem da Frida, isso sim. Isso. Então, é isso. É transformar a imagem em PB, vir em imagens, ajustes e curvas. Então, é assim que eu transformo. Você ir brincando com o preto e com o branco. E cada uma vai criando uma identidade. Daí, daqui, qual que é o meu processo? Eu jogo no projetor, desenho na folha de papel do Plex, faço o recorte e o extenso está pronto. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. O extenso de um layer não quer dizer que ele vai ficar com uma cor só. Segura aqui para mim, tá? Rapidinho. Não, só segurar. Então, olha, esse é um extenso de um layer, como eu fiz, igual o da Frida. A gente está vendo... Ele não quer dizer que ele vai ficar com uma cor só. Por quê? Você pode bater... Oi. A conexão está muito ruim, a gente está vendo tudo assim, embaralhado, como se fosse blur, assim. Agora está melhorando. Tá, você sabe que está bem baixo o teu som para mim. É? Vê se melhorou.
Tá um pouco melhor, mas a conexão tá um pouco falha, assim, tá pixelado pra gente aqui aparecendo a imagem. Caramba. Pede pra ela falar agora. Pede pra ela falar. Pede pra ela falar. Eu estou tentando fazer o teste aqui. Fala pra ela falar, por gentileza. Fala para ver se melhorou o volume. Tá melhor? Não, tá super baixo. Que estranho. As meninas estão me escutando normal? Liga aí, vamos fazer por aí No mesmo. computador estava melhor a tua imagem. Tá. E aí as meninas estão me escutando, então eu acho que é a sua conexão aí. Não. Então eu vou pegar pelo computador, tá? O computador estava melhor. Vai pegando Então, aqui, que aumentar cara. aí o som, Cícero, não aumentou? Não dá. Não dá. Tá aqui que ela me mandou por aqui. Fala para eles lá. Tá. Enquanto vocês vão colocando aí, a Aline perguntou como é que tu guarda os stencils. Como que eu guardo? Eu vou mostrar para vocês. Enquanto a Ká liga lá, eu vou mostrar. É uma loucura. Esse daqui é 1/3, ó, dos stencils que eu tenho. Tá dando para ver? Tá bem ruim a conexão, Cis. Oi. A gente consegue ver que tem um monte de stencil, mas tá tudo assim, blur assim pra gente, tá tudo pixelado. Caramba! Eu acho que deve ser o 4G ou a internet aí. Mas não tem problema, a gente espera o computador aqui. Ó, agora tá voltando as imagens, melhorou? Pra gente tá frisada a tela. Tá frisada. Bom, vamos ir do computador então, tá? Tá bom. Acho que desliga o celular. Então. Ó, melhorou? Não, daqui, ó. Aqui do computador, melhorou? Melhorou, mas tem que desligar o celular para não ficar esse eco. Ah, tá bem melhor agora. A imagem tá melhor. Tá. Então vamos lá agora. Eu vou mostrar para vocês a parte da pintura. Tá, só tira o outro áudio para a gente poder te escutar melhor, porque tá dando eco. Conseguindo tirar o áudio. Eu acho que tira do celular mesmo. Agora a gente tem que escutar o teu áudio no computador, que a gente tá sem áudio. A gente não está escutando nada nesse momento. Agora vocês estão ouvindo? Agora sim. A Karina está falando que está um mistério, que quando vocês ligam o celular, o computador funciona. Ou quando vocês ligam o computador, o celular funciona. Mistério da internet. Ó, vou colocar o computador aqui para dar para vocês verem também melhor. Legal. Como que é o processo, porque tem um macete de pintura para o stencil. Tá. Então, eu costumo usar o bico, o fat cap, porque eu faço áreas muito grandes e que tem que ficar uma pintura sólida. Então, é bem mais fácil fazer com o fat cap. Então, o macete do stencil. Você vai usar uma luva, porque, inclusive, o spray faz muito mal, né, gente? E para as mãos e tal. A luva na mão esquerda. E o segredo é você... Está dizendo que não tá dando para ouvir?
Tá um Desliga do pouco, computador. tá um pouco Desliga do longe. computador o Assim. som. Desliga do computador o som. O quê? Agora tá duplicado o som. Desliga do computador. Tá. Vamos lá. Melhorou? Tá com eco. Nossa, tá desligado aqui. Aqui, pois é. Vamos lá, agora só do computador, vê. Vou desligar. Melhorou? Eu acho que se vocês quiserem manter só com o celular, tá melhor agora o celular. Bom, vocês que sabem. Melhorou? Agora tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá um pouco longe, mas estamos ouvindo. Tá. Então, vamos lá. O segredo do stencil é você apertar o molde. Então, você coloca a luva na mão esquerda, você vai apertar e vai jogando. Se você não apertar, o que vai acontecer? Vai entrando para os lados e ele não vai ficar tão marcado. Então, ó. Porque é bem rápido. Travou o áudio. Tá melhor. Então, sempre apertando e indo de frente, para você não entrar com spray pelos lados. Ó, o Fat Cap, ele já pega uma parte maior e já dá para você fazer bem rapidão. Ô, Cis, é de baixo para cima, de cima para baixo? Na verdade, eu uso ele reto, justamente para não ter o perigo de você ir para o lado e entrar e esvoaçar o negócio. Tá dando para ver daqui? Ó, então é isso. Aqui, por exemplo, a gente não tirou a ponte, né? Ficou ali a ponte, acontece, e depois para o próximo você tira, mas em vários eu deixo porque eu acho uma coisa legal. A Alice está perguntando como é que é a diferença entre o spray e o uso do rolinho, que às vezes também tu usa rolinho, né, para pintar o stencil. Não, então, eu não costumo usar, mas tem gente que usa. Quando é rolinho, não dá para usar o filó. Por quê? O filó, ele é esse tecido que, se você for passar o rolinho com tinta acrílica, ele vai ficar tampado, encruado e tal. Então, quando a gente usa o rolinho, a gente faz no raio-x, a gente faz um acetato e geralmente sem o filó. Eu nunca fiz assim. Geralmente, quando as pessoas vão fazer oficinas para crianças, elas usam assim, pelo spray ser mais tóxico, né? Queria mostrar para vocês um stencil pequeno que dá para a gente fazer. Dá esse outro aqui, ó. Então, assim, gente, todo stencil que eu vou fazer, eu uso primeiro o formato que é preto, eu pinto geral. Daí, o segundo, que é uma cor intermediária. E daí, tem o terceiro, que é o branco. Esse daqui, eu fiz aqui na minha bota. Tá bem velhinha. Né? Já tá bem velhinha, mas dá para sentir bastante. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês também de stencil de vários layers é a história dos registros. Eu não sei se vocês conhecem, mas como que a gente faz? A gente, já no programa do Photoshop, a gente marca
4 bolinhas, 4 cruzes, 4x. E a gente vai usando isso como guia. Então, em cada layer, nós vamos desenhar essas bolinhas e vamos recortar. Então, pintamos com as bolinhas também. Se você não quer sujar a parede, você pode colocar uma fita crepe embaixo das bolinhas, pintar, que daí você tira depois de terminar o trabalho e a parede não está com essas bolinhas. Então, a primeira coisa que eu pinto quando eu vou fazer um stencil é o registro. Tendo o registro marcado, fiz o contorno, pintei de preto, eu vou no segundo layer. Coloco na marcação os mesmos registros na parede, jogo a segunda camada. No terceiro, vai vir a mesma coisa. Você coloca em cima dos registros e faz a camada de branco. No meu caso, no caso de outros artistas, eles começam com branco. Tem artistas de stencil que trabalham até com 12 layers, que também fica uma história bem legal. E queria mostrar para vocês também um pouco do meu stencil grande. Então, vou pegar aqui. Vou trazer aqui. Não, estou mostrando. Vocês estão vendo ela? A gente está vendo a imagem do computador. Kátia. Mantém só do celular, quem sabe. Aqui. Vocês conseguem ver do celular a imagem? Não. No destaque só fica do computador. Tem que deixar só do celular agora. Não vejo nada aí, ó. Tudo bem. Ó, esse daqui é aquela poderosa Isis. Tá dando para ver? Tá. Então, o que eu faço? Vou virar aqui para vocês verem. O tamanho do papel é 1,13 por 77. O que a gente faz? Vai unindo os papéis com fita crepe. Tanto de um lado quanto do outro, para ficar bem firme. Daí eu monto o tamanho de folha que eu quiser, unindo os papéis, coloco na parede e faço o desenho. Dá uma baixada para elas verem. Bem velho, explica se já foi usado. Esse daqui é um stencil bem antigo, que eu já pintei muito. Inclusive, se vocês olharem o filó, ó, ele já vai estar bem entupidinho, mas eu acabo gostando desse visual, né? Mais antigo, que parece realmente que foi usado. Agora, alguma pergunta? Meninas, vocês têm pergunta? Querem entrar ao vivo para falar? A Mariana está te mandando um beijo, dizendo que tu é uma referência. Quem mais aqui? Mari as Gordinhas, manda um beijão. Eu adoro a Mari. Quem mais? Quem que quer fazer perguntas? Kika, pode entrar. Esses, não deu para falar aquela hora que eu estava mais focado na pergunta, mas queria dizer assim que você como teve aula com a Tica, né? E lá aí, tipo assim, quando eu comecei também, tipo, eu acompanhava, que é isso que você falou, de você ver mulheres e saber que você pode estar ali também, se sentir fortalecida por essas referências. E aí tinha dessas várias mulheres, você era uma delas, e que tinha esse trabalho com stencil, que não era uma coisa que tinha muito, né? Já não tinha muitas mulheres, muito menos fazer stencil. E aí, como eu trabalhei um tempo como arte educadora, atendendo crianças de 6 a 15 anos nas periferias aqui da minha cidade, e sempre que eu tentava trazer técnicas da linguagem do grafite, eu fazia isso referenciando o trabalho de uma mulher.
E aí, quando a gente trabalhava extenso, era sempre o seu trabalho como referência. E eles piravam muito, porque às vezes as crianças têm uma insegurança de tipo, eu não sei desenhar, não vai ficar bom. E aí eu lembro que a gente fez um trabalho na época da Copa Feminina, que eles fizeram um extenso da Marta, com uma foto da Marta. Nossa, que legal! E aí eles ficaram, assim, pirados, amados. Então, assim, queria dizer que seu trabalho é muito necessário. Você é uma mulher foda. Ai, E obrigada. tenho orgulho de fazer parte dessa mesma geração, assim, de poder ter conhecido você pessoalmente naquela exposição que a gente participou. Então, nossa, o teu trabalho é tão É isso. forte, ele me toca tanto. O teu azul me toca muito. E eu queria Obrigada. agradecer e pensar realmente como é importante mesmo a gente ver outras mulheres fazendo, porque a gente fica se boicotando. Foi o que passaram, a sociedade passou para a gente, né? Desde que a gente é pequena, ainda mais na minha geração, que eu nasci em 72. Então, eu vendo a Tica pintando a Magrela, eu vi a Magrela pintar na gringa, numa escada, que ela estava num alto. Aquilo me deu assim, eu fiquei alucinada. Eu falei, meu Deus do céu, olha essa mulher onde ela está chegando. E várias outras, a Pamela Castro. E hoje eu tá podendo chamar essas mulheres de amigas e de troca, e delas me chamando para fazer algum projeto, como o que eu fiz com você, Kika, lá, que a Magrela me chamou, é uma coisa assim muito maravilhosa para mim, que a gente realmente acha que a gente não tem noção de onde a gente pode e consegue chegar. E isso daí, de eu estar no meio dessas mulheres, para mim, assim, me toca muito. Cis, a Railde está perguntando se tu limpa o filó, se tem uma limpeza. Depois que ele fica meio... Vinho. Então, tem uns truques. O que eu já fiz? Quando tinha um stencil da Brigitte Bardot, que foi o único que até hoje eu tive que refazer, de tanto que eu usei. Quando ele começou a ficar muito entupido, o que eu fiz? Eu peguei um prego e comecei a desentupir. Mas tem gente, acho que o Ozzy passa thinner, né? Que passa algum tipo de solvente também. Tá vendo que aqui ela tá com o terceiro olho? Então, se você pegar um preguinho, você consegue tirar e deixar um pouco mais limpo. A gente já raspou com canivete. E também já raspei com canivete, com estilete. Mas é um truque. Né? Mas é assim, não fica 100%, mas sempre melhora. Legal. E a Aline quer saber se tem algum tipo de parede, por exemplo, chapiscada, tal, que não dá para fazer stencil. Então, o stencil ele é complicado. Por exemplo, porta dessas de garagem, que elas são onduladas. Então, se não é um rosto, por exemplo, bem grandão, ele fica um pouquinho deformado. Eu já fiz, por exemplo, num dia do grafite, há muitos anos atrás, eu fiz numa porta, e a Mulher Maravilha, que é um stencil pequeno, e assim, não fica como se fosse uma parede lisa. E a parede choquito também não é o ideal. A gente também manda no que dá, mas a chapiscada ele fica um pouco ruim quando é um stencil menor. Agora, quando é um rostão, por exemplo, uma mãozona, daí já dá para a gente encaixar melhor. Agora eu vou... Meninas, abram aí as câmeras. Tainã quer começar? Ela quer fazer um comentário sobre o teu trabalho. Pode entrar, Tainã. Tá, então, meu nome é Tainã, eu sou daqui do Rio de Janeiro. Eu só queria dizer que eu achei o seu trabalho assim, muito bem construído, né? A relação das imagens com esse jogo de palavras que você faz, né? Provavelmente deve ser uma experiência que já vem de anos, né? E também essa relação de subversão, né? Você também falou muito sobre subversão.
essa relação da subversão com o deboche também, né, que eu acho assim que é muito bem contemporâneo nessa coisa, né, de não falar totalmente sério, mas ter aquela coisa de humor por trás, né? Enfim, o meu trabalho é bem diferente do seu, né? Porque eu gosto de fazer mais a mão livre e eu gosto de pintar flores, natureza, né? Mas a gente vê nessas aulas sempre parece que tem mais coisas para aprender, né? É só isso, só queria falar. Obrigada. Eu sempre penso assim muito em como tem que ter na rua diversos estilos de arte. Uma arte para você se acalmar, uma arte para te provocar, uma arte que você não gosta. Eu acho extremamente importante. E quando uma mulher está num muro fazendo, de repente, escrevendo a palavra amor, ela já vai estar sendo subversiva, porque, inclusive, amor hoje é um tipo de subversão. Então, da gente estar saindo da nossa casa e estando com o ônibus passando lá atrás, que ele pode já me jogar um cone, um ônibus empurrou um cone quando eu estava pintando na 23, um cara em Atibaia me jogou uma latinha. Então, a gente está totalmente vulnerável. Então, assim, gente, a gente está numa bolha de artistas que a gente não percebe, mas tem muitas meninas que se boicotam por não ter apoio de família, de amigo e de achar que aquele não é o lugar dela. Então, assim, um salve para todas vocês que estão aqui, indo para a rua, às vezes até mesmo inseguras, e chegando, olhando nos olhos, sabe? Em evento, fazendo projetos, e a gente tem que perceber um pouco isso. A gente costuma falar só com pessoas que já estão no nosso métier, só que tem muitas mulheres vivendo outra realidade, de acordo com arte, sabe? E que a gente tem que procurar apoiar, seja numa rede social, seja trocando, seja curtindo e recebendo um elogio, né? Porque a gente não chega sozinha a lugar nenhum. Essa foi meio que as conclusões, assim, sabe, que eu tirei. Ok, muito obrigada, hein? Obrigada pelas palavras e vamos em frente. Mariana, pode entrar. Oi, sim! Oi! Ei! Meu, só vim aqui mesmo para te dar um parabéns, obrigada, tá, pela aula, você é maravilhosa, cara. Ei, nossa. Valeu! Você é Você incrível. não sabe o que eu sinto quando eu passo naquele muro da Barra Funda. Ah, é? Eu falo, Kátia, olha ela. Você já me mostrou umas 7 vezes, eu olho de novo. Maravilhoso o teu trabalho. E eu fiquei pensando muito no que você falou, por você pintar as mulheres nuas, né? Sim. Que você também tem o problema. E é Nossa, uma coisa muito louca essa, né? Nossa, total, cara. Tipo, é uma coisa que limita até comercialmente, né? Porque eu fiz um trabalho enorme e aqui na periferia, aqui em Ermelino. E assim, eles não tinham falado para mim que eu tinha que colocar roupa na minha boneca. Aí, na hora que eu finalizei, deu o maior barraco, foi até gente despedida por causa do meu trabalho, para você ter noção. Sério. E aí chegaram em mim e falaram que era para eu colocar roupa. E aí que eu ia colocar biquíni. E aí que eles não deixaram, não era suficiente por biquíni. Eu tinha que cobrir a minha gordinha, as 2 que eu fiz. Aí eu fiz chorando, cara, porque como eu tinha assinado o contrato que eu ia fazer o projeto, eu não tinha como não. Eu precisava do dinheiro também, né? É um dinheiro que para mim faz diferença, eu não posso estar escolhendo muito, entendeu? E aí que eu nunca sofri tanta repressão assim, desse jeito. Foi muito triste ainda ver que teve gente que foi mandada embora, porque meio que o meu trabalho passou pela curadoria e eles não tinham observado essa questão do nu.
que estava faltando com respeito à comunidade. Nossa, cara, deu mó balelê. Mas, Não, é enfim. muito louco isso, né? A gente viu Porque a mulher erotizada, ela pode estar ali, né? Sim. E, inclusive, eu tenho visto no Facebook, no Instagram, que o corpo do homem pode aparecer. Agora, se você faz uma coisa relacionada a um útero, como uma amiga minha que faz maravilhosamente com flores, denunciam. Quer dizer, um Papa Nicolau na língua, que é um exame ginecológico, é uma coisa que agride. E isso em 2020, né? Só que, assim, eu sou otimista e eu acho que a gente, aos poucos, a gente está conseguindo... tem muito mais gente de cabeça aberta, sabe? E a geração que está vindo maravilhosa, está vindo sangue nos olhos e que não tem tantas barreiras internas como as que eu tive. Porque Sim. ela já tem mães feministas, pais que repensam tudo, né? Então, Exatamente. eu acho isso que a tendência vai ser melhorar cada vez mais. A gente não pode parar, né? Sim, com certeza. Eu comecei a pintar véia para danar. Eu comecei a pintar com 32, porque, tipo, antes eu via o grafite e eu não tinha coragem de ir para a rua, eu não tinha como, eu não entendia como podia fazer, entende? E eu tenho desenhos no meu caderno da época de escola, do primário, que eu fazia letras, personagem, porque eu observava toda aqui a comunidade que eu moro aqui na periferia, né? Então, é muito cheio de grafite aqui em São Miguel. Aqui o pessoal, e é 90% homens, naquela época não era só os caras, entende? Eu só via homem fazendo. Desculpa te cortar, mas a gente tem outras perguntas e a gente já Perdão, passou um pouquinho do desculpa. horário, tá bom? Obrigada pela tua contribuição. Eu vou deixar a Mari Monteiro agora entrar para fazer a pergunta. Obrigada, Mari. Oi, tá dando para ouvir? Tá. Ai, que massa. Nossa, eu tô até nervosa aqui. Primeiro eu queria falar um oi, agradecer por tudo. Acho que já te falei várias vezes que eu sou sua fã. Quando eu encontrei com o seu trabalho nas redes sociais, bateu muito com o que eu faço, as frases, falar das mulheres. E a pergunta que eu tenho é, como eu uso frases também nas minhas artes, a questão mais de direito autoral mesmo, porque quase nunca são frases minhas, são frases de artistas, pessoas que eu conheço, poetas, poetisas, amigos, e se teria alguma dica em questão dessas frases. Eu acho que pelo grafite, quando é na rua, eu acho que ainda é uma coisa mais tranquila. Aí, por exemplo, eu não coloco elas nos quadros, nas telas que eu faço, porque aí, como eu vendo, volta um lucro para mim, eu acho que aí seria uma questão que é um pouco mais complicada, mas teria alguma dica? Olha, é sempre legal você... Porque, assim, as frases de poetisas, de poetas e tal, são muito usadas hoje em dia. É sempre legal você dar o crédito, né, para não ter algum tipo de problema. Agora, por exemplo, quando é na rua, você faz, por exemplo, uma Clarice, você quer fazer uma Clarice Lispector e jogar uma frase dela. É uma homenagem que já vai estar ali subentendido, né? Então, eu acho que não vai ter tanto problema. Por exemplo, as minhas frases, eu vejo, assim, me mandam que comercializam de diversas maneiras. Então, até em cabide eu vi já, sabe, assim? E eu não ligo quando coloca Simone Cis embaixo, pequenininho, assim, sabe? Para saber que, de repente, não é da pessoa que está fazendo, dá uma menção ali. Ah, então, massa, obrigada. Fala mais uma vez. Gosto do teu trabalho muito também, viu? Ah, muito obrigada. Um beijo. Deixar as outras meninas falarem. Obrigada, Mari. Agora a Mariane. Pode entrar, Mari. Várias Maris, meu Deus. A Mariane está aí ou ela já saiu?
Então, a Beca quer entrar. Oi? Não sei se estão me Oi. ouvindo. Agora estamos. Eu vou falar só pelo áudio aqui mesmo. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, queria parabenizar o seu trabalho, que é muito lindo. Então, eu faço depois. Desculpa aqui. Isso, Beca. Primeiro a Mairane, desculpa. Ah, tá, desculpa. É que eu ouvi, aí eu vim correndo para falar, mas pode falar. Primeiro a Mairane, desculpa, vai lá. É que eu fiquei confusa, que era... Olha, primeiro, amei a aula. Ai, que eu bom. acho que eu fiquei chocada, que eu não sabia que usava essa técnica com filó. Eu realmente não conhecia. E amei. Só que aí a ideia da imagem, a pergunta minha direcionada, assim, para dar tempo para todo mundo, o direito de usar essa imagem, como que é o mercado? O direito do quê? Ixi, deu uma travada. O direito da imagem, talvez. Travou, Mairane. Eu acho que ela queria saber o direito de imagem de usar fotos que não são, imagens que não são suas. Eu acho que você respondeu, né, na última pergunta. Ah, Mairane, agora voltou. Pode concluir. Eu? Não, a Mairane. Vai lá, Mairane, conclui. Ela está travando lá. Eu acho que é isso, Cis, toca a ficha. Então, na verdade, são poucas as pessoas de stencil que não trabalham com imagem. Eu trabalho muito com imagens de ícones que têm que ser reconhecidos. Então, não tem outro jeito de eu fazer isso a não ser com uma foto da pessoa. Então, o que costuma acontecer é que você pega uma história já feita, você tira ela do contexto para você fazer, dar outra conotação e fazer alguns questionamentos. E eu acho que, assim, se você começar a comercializar em larga escala, de repente você pode ter problema. Se você for fazer uma homenagem, por exemplo, para uma pessoa não tão homenageada, não vai ter. Então, eu acho que, assim, vai de caso a caso. E que a gente tem que ter, né, o bom senso de saber o que fazer. De repente, você vai usar uma imagem de uma pessoa para fazer ela completamente contra o que ela pensa. Então, você vai estar fazendo ali, né, vai criar um problema. Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí, Beca, agora sim, pode fazer a última pergunta. Então, eu queria saber se você já sentiu algum tipo de preconceito com o stencil no meio dos artistas urbanos, né? Tipo, sei lá, de repente em algum evento, se alguém já tentou desvalorizar a sua arte e tudo mais, assim, por ser uma coisa diferente mesmo, né? Então, na verdade, o stencil, ele não é tão reconhecido no Brasil. Eu estava conversando com o Ozzy um tempo atrás, inclusive em Nova York, nos anos 80, já teve uma exposição falando sobre isso. Então, é difícil o stencil ter um reconhecimento como arte de rua mesmo. Isso me chateia, porque é uma coisa que eu batalho muito. Então, por exemplo, quando eu olho para um evento, para um festival, eu penso em várias coisas. Uma, quantidade de mulheres, a quantidade de artistas de stencil. Às vezes eu falo, pô, não tem ninguém do stencil. Então, tem realmente esse tipo de preconceito, mas, como tudo no mundo, devagarinho, a gente está mudando. Tem artistas incríveis de stencil aqui no Brasil, mulheres também fazendo stencil. E, assim, para mim, o que importa é a mensagem que a gente está deixando, né?
se posicionar, se colocar e fazer um trabalho sólido, como eu, que procuro fazer só stencil, trabalho com poesia visual e lambe-lambe, mas a técnica que eu escolhi foi o stencil, e mesmo sentindo um pouco desse não reconhecimento, continuar e que uma hora a gente chega. Ah, muito massa. Obrigada, viu? Obrigada, Beca, e principalmente obrigada, Cis, por essa aula maravilhosa. Tá todas as meninas aqui emocionadas, falando que foi uma aula incrível. A técnica do Filó foi muito útil para quem não conhece. Gente, dá para fazer gigantesco com essa técnica fácil, sabe? E eu só queria falar mais uma coisa, Marina, antes de terminar. Claro. Pode passar para quem quiser, porque assim, eu falei para a Marina que eu estou muito feliz porque eu estou querendo ver mais mulheres fazendo stencil. Estou na procura e quem se interessou e tiver a fim de saber um pouco mais, pode passar meu WhatsApp para a gente trocar, fazer uma coisa com mais calma, mais o passo a passo e terminando a quarentena, de repente, a gente marcar aqui em casa uma reunião com todas para a gente passar a tarde e sair cada uma com o stencil mesmo. Nossa, seria incrível. Tá todo mundo emocionada. Meu sonho, meu sonho. Vamos fazer mesmo, porque me chamam tipo no Instagram e eu fico conversando 3 horas, porque é o que eu quero mesmo, sabe? Maravilhoso. Mais gente fazendo stencil. Eu vou colocar esse canal aberto e também, se tu puder mandar para a gente, para mim, as referências que tu passou aqui hoje, que aí eu mando também para as alunas, quem estava hoje, quem não estava, para elas acompanharem os outros artistas ou as artistas que já falando que leva o bolo. Vem! Sério, é o que eu leva o bolo. Não, com certeza. Assim que a gente acabar essa quarentena, a gente quer promover um encontro e vai ser incrível se tu puder estar junto com a gente nessa. Com certeza. Tá? Muito obrigada, Marina. Juntas a gente é mais forte. Vamos tomar a rua, fazer cada um a arte que tem que ter todo tipo de arte na rua, né? Com certeza, maravilhosa. Obrigada, Cis. Um beijo. Obrigada a vocês, gente. Um beijão. Pode passar meu WhatsApp aí geral, tá? Tá bom. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.